A título de introdução, eu gostaria de dizer-lhes a vocês, antes de ler o texto, que Jesus é mestre em transformar fracassos em vitórias. Que Jesus é mestre em transformar fracassados em vitoriosos. Quem de nós nunca fracassou? Quem de nós nunca, em algum momento da vida, não alcançou o que gostaríamos de ter alcançado? Quem? Pois é. Nós precisamos desse Jesus que transforma o fracasso em triunfo, a derrota em vitória, que faz da minha vida e da sua algo novo, apesar de nós. Olha o texto. Verso 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pecadores, presta atenção nos detalhes, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quem lava a rede é porque terminou o serviço. Agora vamos lavar para ir embora para casa. Não tem jeito mais, acabou. Tentamos, não conseguimos, vamos embora. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ô Jesus, nós estamos lavando as redes, nós não conseguimos nada. Notem vocês o verso 7, verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, Simão, daqui para frente você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu não sei qual que é a sua história de fracasso, e eu nem sei se ela é pública, mas eu posso lhes afirmar uma coisa com segurança, que todos nós temos histórias de fracasso. Ainda que os outros não conheçam a história, ainda que os nossos familiares não conheçam, mas nós sabemos onde nós fracassamos. Todos nós passamos por momentos de fracassos, todos nós. Eu poderia parafrasear Jesus e dizer: quem nunca fracassou, atire a primeira pedra. Portanto, você que fracassou e eu que fracassei, nós podemos dar as mãos nesta noite e dizer que temos algo em comum. Todos nós fracassamos. Fracassamos às vezes num projeto que sentamos, calculamos, mas não conseguiu chegar onde gostaríamos que chegasse. Nós fracassamos nos relacionamentos, às vezes achamos que ia para frente, que era uma amizade verdadeira, ou que era um namoro saudável. Achamos que seria, mas não foi. Nós fracassamos porque investimos em pessoas, às vezes investimos, e aquela pessoa vira as costas e diz um adeus, sem amor. Nós fracassamos. Fracassamos porque mesmo quando nada disso, tudo que eu disse acontece, a gente pode sentir fracassado. O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu tenho uma sensação de fracasso, de impotência. Eu tenho uma sensação de que não consegui, não conseguirei. Isso pesa em mim. Pois é. Quem nunca fracassou, que atire a primeira pedra. Eu gosto desse texto demais, irmãos, porque o texto fala de um cenário de pesca. Há alguém aqui, ou alguns aqui, que já pescaram, jogaram varinha no rio,
pescaram. Mas eu não sei se tem alguém aqui que já pescou no estilo dos tempos de Jesus, barquinho pequeno, e você entrava pelo mar adentro, passava a noite, dizem os entendidos que a noite é o melhor horário para pescaria, passava a noite naquele barco pequeno, miúdo, inseguro, que balança de um lado para o outro, na esperança de voltar para casa com peixe, porque peixe é sinal de alimento, peixe é sinal de provisão, peixe é sinal de que a sua família vai ser mantida. E diz a Bíblia que os discípulos estão lá, a noite toda. Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas lançaram as redes. Quantas vezes, não sei, mas lançaram e voltavam com as redes vazias. Lançaram de novo, voltaram com as redes vazias, porque a gente persiste. A gente persiste, graças a Deus. Eu não sei qual que é o nível de persistência que você tem e eu tenho, mas a gente tem níveis diferentes. Mas uma coisa nós temos em comum, a gente não desiste de primeira. Joguei as redes, voltou vazio. Vão jogar de novo, jogue de novo, volta vazio. Eu não sei que tanto que eles tentaram, mas o fato é que fracassaram. Eles saem com o barco d'água, agora começam a lavar as redes. Lavar as redes talvez com sentimento, deu ruim, sabe? Lavar as redes com aquele peso, rapaz, a noite toda perdida. Se eu estivesse em casa dormindo, teria sido melhor. A noite toda em vão, o sentimento de fracasso bateu. Aí chega Jesus, tinha 2 barcos. Jesus fala com Simão, Simão, deixa eu usar seu barco. Pega o barco de Simão, entra um pouco mar adentro e faz do barco um púlpito. Eu amo isto. Jesus usa o que tem para pregar o evangelho. Antes do milagre acontecer, a primeira coisa que ele faz é ensinar, é falar. Preste atenção nisso aqui. Antes de Jesus fazer o milagre na minha vida e na sua, a primeira coisa que a gente precisa é ouvi-lo. Antes de algo acontecer que os meus olhos veem, primeiro eu preciso de ouvir com os meus ouvidos. Jesus primeiro pega o barco, faz do barco um púlpito e começa a ensinar. E depois que ensina, ele diz para Simão, Simão, pega a rede de novo, lançai as redes novamente. E Simão faz o que eu faria. Senhor, todo respeito, a gente passou a noite toda, sabe? A gente está cansado. Tudo que eu estou querendo é ir para casa, bater um sono. Eu estou cansado, Senhor. Com todo respeito, a gente não conseguiu. Todo respeito. Mas Simão dá um ápice, um momento de fé. E ele diz, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Senhor, foi um fracasso. Nós já lavamos as redes, nós estamos querendo ir embora para cá descansar. Mas já que o Senhor falou, eu vou ouvir o que o Senhor falou. Já que o Senhor disse, eu vou em cima do que o Senhor disse. Porque em cima do meu talento não deu. Porque em cima da nossa capacidade frustramos. Mas em cima do que o Senhor diz, nós vamos tentar. E diz a Bíblia que eles lançam as redes. Quando começa a puxar as redes, resumindo a conversa, é tanto peixe, que eles começam a fazer sinal para o outro barco. Ô gente, vem cá, chega para perto, porque é peixe demais. Barco pequeno, muito peixe, afunda. Então chega para perto, ajuda a gente. Ensinando para mim uma lição que quando Jesus faz é sempre algo abundante. Jesus nunca multiplica algo para ser algo que é miserável, algo pequeno. Quando Jesus multiplica é abundância ao ponto de você compartilhar com outros. Quando Jesus abençoa a sua vida, Ele não abençoa o parasita, Ele não abençoa a mim para que eu fique com a bênção e desfrute da bênção apenas sozinho. Não. Quando Jesus abençoa a mim, é também para que eu compartilhe esta bênção com outros. Ô gente, chama, vem, chega para perto, ajuda a gente a carregar os peixes, vamos encher, porque a bênção chegou, do fracasso para a vitória. Passamos a noite toda, não deu nada, mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor Jesus falou e nós lançamos, Ele dá ordem aos peixes, Ele manda os peixes entrarem na rede, a rede encheu-se e nosso barco está cheio. O fracasso não terminou em fracasso, o fracasso terminou em vitória. Por qual razão? Porque Jesus estava ali. Tirei algumas lições do texto. Primeiro, quando o fracasso chegar, irmão, na sua vida e na minha, porque chega, prepare-se para uma nova tentativa, sabe? Eu estou aqui nessa noite para te encorajar e dizer a você, não pare de tentar, não pare de ousar novamente. Quando o fracasso chegar em qualquer área, irmão, olhe para cima, ouça o mestre, tente novamente. Tente novamente. Jesus olhou e falou assim, vocês não vão terminar o dia fracassados.
lance as redes novamente. Qual área que você está precisando lançar a rede? Pastor, eu já estou desistindo, eu já estou no limite, não tem jeito, já tentei. Deixa eu te falar uma coisa, tente agora, mas agora do jeito de Jesus. Tente agora, mas não do seu jeito, tente do jeito dele. Tente agora, mas de acordo com o que ele fala, não de acordo com o que você pensa. Tente agora, mas tente diferente. Tente. A segunda lição que eu aprendo, e eu tirei desse texto. Quando o fracasso chegar, esteja disponível. O verso 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-lhe ensinava do barco as multidões. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. Disponíveis nós, mas o que temos? Jesus olha para Simão: Simão, deixa eu usar o seu barco um pouquinho. Sabe o que ele fala? Pode usar. O meu barco está à disposição. O que eu tenho está à disposição, Pai. Use o meu barco como um púlpito, porque tudo é teu. Pode usar. Aí diz a Bíblia que o barco de Simão Jesus usa, para daqui a pouco Jesus usar a vida de Simão. Escute-me, quando o fracasso chegar, esteja pronto, esteja disponível. Pastor, eu fracassei em área X ou em área Y. O que eu preciso de fazer? Esteja disponível ao Mestre. Coloque a sua vida e o que você possui à disposição dele. Simão tinha um barco. E você? O que você tem? O que você tem? Coloque à disposição. Esteja disponível. Mas a terceira coisa que eu aprendo nesse texto: quando o fracasso chegar, ouça o Mestre e obedeça. Não é escutar, porque eu já disse a vocês que tem diferença entre escutar e ouvir. Todos vocês estão me escutando, mas nem todos possivelmente estão me ouvindo. Eu escuto, mas posso não responder aquilo que escutei. Mas se eu ouço e eu respondo aquilo que ouvi, então eu ouvi de fato. Quando o fracasso chegar, ouça o que o Mestre diz e obedeça. Tinha tudo para não ouvir. Verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando o fracasso chegar, irmãos, ouça o Mestre. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, escute-me. Se você não escutou nada até agora, ouça agora. Às vezes na vida da gente o fracasso vem para provar o quanto nós não sabemos como achamos que saberíamos. Estava no conselho, não sei se foi essa última reunião ou anterior, eu estou caducando, filho nasceu. Eu disse para eles o seguinte: duas coisas que a gente acha que sabe na vida. Eu não sei você, mas estou falando de mim. Duas coisas que a gente acha que sabe na vida. Primeiro, criação de filhos. O filho vem e a gente não lê livro para saber como é que cuida, como é que ensina, como é que educa. E às vezes o fracasso vem. E por que vem? O fracasso vem às vezes, presta atenção que eu estou dizendo, às vezes. O fracasso pode vir às vezes para mostrar que aquilo que eu achei que sabia, na verdade era pura ignorância. A segunda área que a gente acha que sabe é casamento. Dificilmente alguém que está pensando em casar pega um livro para ler. Dificilmente. Acontece, mas é difícil. Dificilmente alguém que está pensando no matrimônio pega um livro sobre matrimônio, sobre vida conjugal, para aprender antes de entrar. Via de regra, eu penso em casar, o que eu penso? Vou contratar um fotógrafo. William, Renatinha, Caio. Eu penso em casar, não é que isso é ruim não, tá, gente? Tu vai achar que eu estou fazendo... Não, não é não. Eu estou falando que eu penso em casamento, eu penso nessas coisas, eu penso na cerimônia, eu penso na festa. Quantas pessoas virão, tem que espalhar convite. Tudo isso é importante, mas quem pensa, deixa eu sentar para eu ler, deixa eu ver como é que é duro tratar com uma mulher no dia a dia. Deixa eu ver como é que eu acalmo essa onça. Deixa eu ver como que gente passou por essa situação e aprendeu, para eu saber o que fazer. Deixa eu aprender coisa. Aí eu às vezes só nego o conhecimento e às vezes fracasso. E o fracasso vem para provar que o conhecimento que tinha era pura ignorância. Sabe o que eu aprendo?
Não sei em qual área, eu estou falando da área de relacionamento, área de criação de filho, mas fracassou, irmão, fracassou, irmã. Não estou dizendo que está perdido, eu estou dizendo que recomece agora, mas de acordo com o que o mestre diz. Não é de acordo com a sua experiência, não é de acordo com palpites, porque em áreas de fracasso chegam os palpiteiros, sabe? Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não dê ouvido, não dê palanque a esses conselheiros inúteis do inferno que andam entre nós. Não dê. Mas o fracasso chegou, pai, fracassei. Nesta área, agora eu quero te ouvir. Talvez é porque eu não te ouvi, mas agora eu quero te ouvir, eu vou fazer exatamente como o Senhor mandou. Simão diz, Senhor, a noite é fracasso, mas o Senhor diz, agora vai ser do jeito do Senhor. Porque do meu talento não deu certo, do talento de quem está comigo aqui não deu certo, mas agora nós vamos de acordo com o que o Senhor diz. E eles lançaram as redes, e as redes agora vêm cheias de peixe. Ô irmão, não sei na área que você fracassou, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa, é possível recomeçar, é possível fazer de novo, e é melhor quando você faz de acordo com o que Jesus mandou fazer. Se Ele mandou, você pode fazer. Eu termino a minha mensagem, minha palavra nesta noite, tirando a quarta e última lição. Quando o fracasso chegar, espere os resultados no tempo de Deus. Espere os resultados no tempo de Deus. Para alguns de nós pode ser semana que vem, para outros pode ser mês que vem, para outros pode ser ano que vem, mas para outros pode ser daqui a uma década. Pode ser daqui a décadas. Quando o fracasso chegar, ouça o mestre e obedeça. E espere no tempo de Deus a providência. Simão lança as redes. A noite toda de fracasso. Mas agora, de acordo com a ordem de Cristo, as redes vêm cheias. Sabe o que eu aprendo? Rede enche. É quando Deus quer que enche. Rede enche quando Ele manda os peixes entrarem na rede. Fartura chega de acordo com o tempo dEle, não com o meu tempo. Qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é obedecer. E eu deixo Deus fazer quando, como Ele quiser. Simão, obedeça o Senhor. Jesus falou, agora eu encho as suas redes. E diz a Bíblia que no tempo de Jesus as redes se encheram. No tempo de Jesus a colheita veio. Irmão, fracassou? Recomece, tente de novo, de acordo com o que Jesus falou, mas espere. Pode ser que demore, mas pode ser que não. Mas o importante é que você mantenha-se obediente. Tente de novo. Jesus é mestre em transformar fracassados em vitoriosos. Jesus é mestre em transformar gente derrotada aos olhos do mundo em gente que Ele usa, um canal, um vaso útil nas mãos dEle. Jesus é mestre em fazer. Fez com Pedro, fez com tantos outros, fez comigo, faz contigo, faz conosco. Eu termino a minha palavra dizendo para você o seguinte: os nossos fracassos às vezes são mais frutíferos do que a gente pode imaginar. Às vezes a melhor bênção que a gente recebeu foi de ter fracassado, sabia? Às vezes a maior bênção da sua vida foi aquilo não ter chegado e não ter acontecido como você gostaria que acontecesse. Às vezes o que você chama de derrota pode ser a sua melhor vitória. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque às vezes é o fracasso que nos faz repensar algumas coisas. Fracasso nos faz corrigir rotas. Fracasso nos faz realinhar ponteiros. Fracasso nos faz repensar caminhos. Talvez veio até nós sentimentos, situações de fracasso, porque Jesus está falando assim: filho, agora não faz do seu jeito, não faz do meu. Filho, para de ouvir fulano, beltrano, agora ouça a mim, porque agora eu quero entrar na sua história e fazer de você um pescador de homens. Pedro, para apanhar peixe, não conseguiu, mas Jesus falou: Pedro, agora eu vou fazer de você um pescador de gente. Se você estava se achando um frustrado, se prepare, que agora vai vir, agora sim, você vai ser tudo aquilo que eu gostaria que você fosse. E Pedro foi um pescador de homens. Lembra de Atos 2, ele prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem em um sermão. Eu falo com Deus em casa, eu oro, falo: Senhor, me dê um pouquinho, um bocadinho do que o Senhor deu para Pedro. Pedro pregou um sermão, 3.000 pessoas se converteram. Senhor, se o Senhor me der 1%, tá bom, 30 pessoas, já estou no lucro. Pois é, o Jesus que falou
Peixe você não apanhou, vou encher de peixe. Mas escute, Pedro, eu entro na sua história para fazer da sua história o que eu planejo para a sua vida. Talvez o que você planejou é apanhar peixe a vida inteira. Mas, Pedro, o que eu planejo para a sua vida é você se tornar um pescador de gente. Um pescador de gente. Eu tenho coisas maiores, planos maiores para a sua vida. Às vezes o fracasso chega para mostrar para mim e para você que o plano de Deus para a minha vida é muito maior do que este, que a gente está se considerando um fracassado. Ele é mestre em transformar fracassados em vitoriosos. Que Ele faça isso de mim e de você, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé?